E de resto, tem lá, quando eu falo de aculturato, estou falando da governança corporativa, né? Que hoje, você sabe bem, as empresas mais valorizadas são aquelas que justamente têm a sua governança corporativa, que tem uma maneira de lidar. De alguma forma, elas se tornam transparentes para a sociedade. E respeitando os minoritários. Tá. Né? Que era uma atitude que não existia há muito tempo atrás e que modernamente se percebeu que você respeitando o minoritário, você tem uma empresa mais saudável. E outras ações do tipo processo, nós vamos verificar se, por exemplo, ele está de fato lucrativo. Porque, como eu disse no início, é importante esse fato. Quer dizer, o nosso trabalho é muito focado no sistema vascular da empresa. Nós chamamos a empresa como um corpo vivo. Então, o que é que bombeia sangue na empresa? Dinheiro, que é refletido na contabilidade, não é? A parte financeira. Dali, organizado, nós podemos vislumbrar o que está acontecendo na área comercial. É muito comum nós olharmos, né, e percebermos que a empresa não tem análise de custo dos seus produtos. O custo o que eu chamo, um custo marromeno é tanto. Já vi erros crassos com relação ao custo marromeno. Então, nós apuramos o custo, de fato, dos produtos, e a partir dali, quando você diz o preço de venda, você consegue, de fato, dizer quanto a empresa está lucrando. Tá. Não é? Então, você alinha também já a tua área comercial. Ao mesmo tempo, você olha para a área operacional, a parte de custo, a parte de fabricação, e também consegue dizer para ele o seguinte: olha, você achava que o teu custo era tanto, mas não. Você não computa a máquina parada, você está aqui com 8% de perda de matéria-prima, então vamos alinhar isso aí, porque você está gastando muito no seu custo. Então, a partir do sistema central, que é o financeiro, você pode monitorar toda a empresa e torná-la mais lucrativa. Muito bem. A gente tem falado, estamos quase na hora do intervalo, mas eu vou fazer um comentário e depois a gente volta com esse assunto. A gente tem falado, inclusive fizemos um evento no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, faz mais ou menos 2 meses, a Urban Systems fez esse evento, exatamente para chamar a atenção das empresas que este momento que o Brasil está vivendo, que de certa forma estamos virando um destino de investimentos internacionais, vai exigir de fato um outro comportamento das empresas, mesmo daquelas que não vão abrir capital. Por quê? Porque eventualmente pode existir interesse de investimento, né? E esse investimento ele só será feito se os números fizerem sentido. Né? Que é isso que você falou, calcular o custo, calcular o preço exatamente que o mercado pode pagar e eventualmente apurar-se o lucro. Mas a gente volta daqui a pouco com esse assunto, você comentando um pouco mais sobre essas questões. A gente vai para o intervalo, volta em 3 minutos. Vai. Não, tranquilo. Voltando então com o nosso Urban View aqui todas as quartas-feiras, 11 e pouco da manhã. O nosso convidado hoje é Ricardo Negreiros, especialista em recuperação de empresas. Nós temos pergunta, Ana, vamos começar com uma pergunta, em seguida a gente retoma o tema que a gente deixou aqui no ar antes do intervalo. Tá certo, Rubens. O Guilherme Aguiar pergunta para o Ricardo Negreiros se o Brasil está realmente blindado, a economia brasileira está realmente blindada contra essa crise, dado o comentário do presidente Lula e também do presidente do BNDES, Luciano Coutinho, que afirma que a gente conta com um banco de funding para fazer face à escassez de crédito internacional. Olha, certamente quando o presidente do BNDES, seja quem for, fala isso, ele fala para as pessoas não técnicas, porque de fato, quando você fala do BNDES, imagina o BNDES é uma caixa forte, que tem dinheiro para emprestar. Tá certo, ele tem lá suas dotações, tem lá sua posição de caixa para poder emprestar. Porém, vamos dizer que todo o Brasil precisasse tomar dinheiro do BNDES, não é? Precisaria haver uma ação direta do governo, que significa a caixa do governo, eventualmente emissão de moeda, o que é absolutamente inflacionária. Então, há que se cuidar, porque não existe coisa sem limite, não existe saco sem fundo. Né? A blindagem que provavelmente o Lula se refere são todas essas condições do passado que deram condição ao Brasil de ter uma grande reserva, né, de bilhões e bilhões de dólares, que permitem, por exemplo, que o dólar esteja baixo. Não é? Mas nós ainda somos muito pequenos perante o vendaval que tem aí fora, e isso permite todos os cuidados do mundo. Obriga a todos os cuidados do mundo. Sim, mas voltando àquela questão que a gente estava falando antes do intervalo.
as empresas, dentro desse vendaval, né, que é vendaval para o bem e vendaval para o mal, né? Então, grau de investimento, mais dinheiro na economia brasileira, mais dinheiro de investimentos externos na economia brasileira. Tudo isso modifica o cenário empresarial, né? De fato, você falou, a gente a gente é um país que a iniciativa privada nasceu nas famílias e, portanto, muitas empresas ainda são familiares. Algumas começam a se aventurar e abrir seu capital na bolsa, mas, de fato, há pouca cultura de transparência, de apresentação de números e assim, a legislação, a falta de fiscalização, às vezes leva as empresas a abusarem um pouco da manipulação dos números para não ser exatamente pegas pelo fisco, né? O pessoal que vem de fora, ele traz o dinheiro e quer colocar em empresas que falem a verdade, né? Claro. Como é que é essa transição? Tanto nas grandes empresas quanto nas pequenas empresas. Você tem graus de informalidade em todos os níveis, né? Quanto menor a empresa, mais dificuldade até tem do seu dono. Imagina um botequim, está lá o seu Manel, né? Que ele cuida do caixa, cuida do pastel, cuida da coxinha e ainda tem que cuidar de contabilidade. Ele não consegue, né? Porém, indo na complexidade, cada vez uma empresa cada vez maior, ele precisa ter controles mais sofisticados, pelo menos para sentir onde está indo o dinheiro dele, de que maneira aquela empresa está ganhando ou está perdendo. Mas, em geral, todos esses métodos, de fato, são muito arcaicos. Eu já ouvi falar do tal de um balanço alemão, por exemplo, numa situação da empresa. Palavra de honra, nunca ouvi falar o que é um balanço alemão. E acho que meus amigos todos da área não sabem o que é um balanço alemão. Então, continuo sem saber o que é, mas era a praxe de uma determinada empresa, né, de até bastante importante, e isso precisa ser alinhado com a essência da contabilidade, do controle financeiro clássico, não se precisa, não se deve inventar. O máximo que você pode fazer é criar sistemas que facilitem a maneira de processar, imputar dados e apurar dados, mas não se pode fugir da essência técnica de apuração de resultados. O que não tem nenhum problema do ponto de vista de complexidade, é uma questão de você observar e conhecer. É que nem a nossa vida, a gente tem um salário, tá certo? E tem as despesas pessoais. Então, as despesas são bem apuradas, você sabe o orçamento da sua casa? Nesse momento, você sabe na sua casa quanto todo mundo ganha e quanto de fato gasta por tipo de gasto? Alimentação, aluguel, escola, precisamente. O que sobrar disso chama-se lucro. Então, é este conceito que a gente deve aplicar na nossa vida pessoal que deve ser aplicado na empresa. Muito bom. Nós temos mais perguntas sobre isso? Temos ainda. Não sobre isso exatamente, mas o Osaías, de Teresina, no Piauí, acompanha o programa e pergunta onde a gente deve investir para escapar dessa suposta crise econômica, né? E não perder dinheiro. Osaías, meu abraço para Teresina. Conheço bem Teresina, tem um projeto próximo daí em Caxias. E gosto muito de Teresina, cidade belíssima, simpática. E eu te diria, neste momento, o mais prudente é você, se você ainda não está posicionado, manter o seu dinheiro num fundo de investimento ou mesmo na caderneta de poupança. Procure segurança. Nesse momento não pode ter olhos, se você não é especialista, não pode ser olhos especulativos. Não pode ser especulativo, porque isso é coisa para profissional. E tem gente manipulando justamente as coisas para ganhar em cima dos incautos. Essa variação da bolsa para cima e para baixo, certamente tem gente que sabe o que está fazendo. Tem gente ganhando para cima e para baixo. Sim. Nas duas direções. Um bom trader de um banco, ele está sempre comprado ou vendido, ou seja, ele está sempre ganhando na subida ou na descida. Ou seja, está sempre ganhando. Esse mercado hoje volátil é um mercado para profissionais. De oportunidade para profissionais, apenas. Muito bem. Então, o Ricardo Negreiros, ele também é autor de livros, né? E ele está com 2 livros no forno aí, um deles exatamente sobre a questão de contabilidade para pequenas empresas e para leigos e para estudantes, ou não? Desculpa a correção. Imediatamente. Na verdade, é para todo tipo de empresa. Serve para qualquer tipo de empresa, portanto. E eu estou focando, obviamente, para qualquer empresário, porém com grande interesse que isso se torne algo lido nos ramos entre os estudantes de contabilidade, administração, direito, inclusive. Tá? Chama-se Manual do Reestruturador de Empresas. Ali tem toda a minha forma de pensar a respeito do que fazer
nas situações, seja de melhoria, né, uma empresa que está indo bem, que quer melhorar, ou seja nas situações de crise. Sempre com a seguinte leitura: olha, isso aqui deveria ser feito precavidamente, não a posteriori da crise. Na verdade, tem que aprender aquilo e, na verdade, trabalhar antes que ela... Para que isso não aconteça, para que você não tenha que reestruturar a empresa. Exatamente. Eu prefiro viver de vender livro do que de recuperar a empresa, porque é complicado. As empresas, quando elas chegam a um estágio de uma situação financeira ou econômica complicada, elas geralmente ficam muito frágeis. Muito. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez me ligou uma pessoa muito querida, que foi sócio de auditoria de uma grande firma internacional, e ele disse assim: Negreiros, eu tenho aqui uma empresa que um amigo meu veio me procurar para ajudar. Aí eu disse assim: pois bem, o que essa empresa faz? Ela faz isso, tudo bem. Ela fatura o suficiente para pagar as contas? Não está faturando. Ela tem algum produto especial que possa ser relançado, alguma coisa? Não. O produto que ela tem, mais empresas também fazem? Mais empresas também fazem. Que mais? Ela tem dívidas trabalhistas? Está toda enrolada com dívida trabalhista. E bancária? Também está toda enrolada. Tem alguém querendo botar dinheiro na empresa? Não. Então, meu amigo, esquece. Já chegou um limite que ela já está em estado terminal de vida. Então não há milagre. A não ser que a empresa tenha eventualmente patrimônio. Sim, se ela tiver ativos que possam ser vendidos, essa pergunta também obviamente eu fiz, ela tem uma condição qualquer de vender e ainda fazer caixa. O fato não existe milagre. Então é a mesma coisa que a saúde de uma pessoa. Você não pode esperar ficar doente e muito doente para se tratar. Sim. Você tem que, em primeiro lugar, viu um problema, você tem que chamar um especialista para te ajudar a ver de fora e te examinar, como um médico. Sim. Mas o mais comum, na verdade, é você só ir buscar um médico depois que a coisa está feia. Isso é típico nossa nacionalidade brasileira. Mas da nossa cultura empresarial. Da nossa cultura empresarial também. E por isso que o livro, para mim, é muito importante, que nós possamos ter a ideia de que é possível prevenir. Agora, você não quer, obviamente, você falou em vender o livro para estudantes, mas obviamente você está focando um livro de pequenos empresários, médios empresários, que não têm a oportunidade de ter um consultor para auxiliar no momento de crise. Sem dúvida nenhuma. Ali você tem os elementos, as ferramentas mais importantes que qualquer empresa, seja ela pequena, média ou grande, tem que usar. Todas elas. Nós temos mais uma pergunta aqui, Ricardo. Isso. O tema de hoje é muito interessante, está despertando muita curiosidade dos nossos internautas. E o Rafael pergunta se nessas épocas de tendência de baixa, né, se é recomendado o day trade e a especulação como opções. Eu confesso que eu opções? não entendo do tema. Como é o nome dele? Rafael. Rafael, isso depende da sua capacidade de acompanhar o mercado e da compreensão, porque a opção é um derivativo. Na verdade, você compra o direito de comprar futuramente aquela ação. Tá. Então, é óbvio que se você tem a percepção de que aquela ação, ou confia que vai subir, né, você pode comprar um prêmio de opção, porque o risco tende a ser apenas um pedacinho daquele valor todo. Né? Agora, se você não tem a técnica, se você não tiver a percepção correta de quem está manipulando aquele tipo de ação ou que tipo de forças estão acontecendo para aquela empresa, muito cuidado, porque também tem outro problema. É o que está vendo agora. Independente do ramo ou da empresa estarem bem, existe uma coisa chamada ramo sistêmico. Vamos dizer assim, o ramo sistêmico é o ramo que afeta o país. Quer dizer, tanto você vê, a Petrobras cai, a Vale cai, porque não depende do ramo da empresa, nem depende da empresa. Depende de uma questão do ambiente macroeconômica. Exatamente. Perfeito. Então, muito cuidado, boa sorte. Agora, tem muitas empresas que se animaram com esse processo de abertura de capital no ano retrasado, no ano passado, e a gente teve, de fato, um grande fortalecimento desse mercado. Né? Embora todas as curvas hoje são muito feias, né? Há uma desvalorização contínua de muitas dessas empresas, de qualquer forma, há um novo ânimo para participar desse mercado aberto, do mercado de capitais aberto. Sem dúvida. O que você recomenda para as empresas que estão estudando a possibilidade de participar desta forma? Certo. Do ponto de vista do investidor, que eu acho que é o caso do nosso espectador, existem grandes corretoras no Brasil que estão promovendo cursos de como operar na Bolsa, né? Então, assim, esse mercado, de fato, está crescendo muito, está explodindo, e isso já está virando uma cultura nacional, coisa que antes os mais antigos chamavam de jogatina. Né?
Do ponto de vista do empresário... Mas eu não acho- é uma jogatina, na verdade. De jeito né? nenhum. Porque você